darmos introito às nossas atividades desta noite, como todas as quartas-feiras, nós apresentamos o trabalho em torno deste livro de Carlos Bernardo Loureiro, que intitula-se Os Investigadores da Alma e do Espírito, e como subtítulo tem 5 séculos de pesquisas. E hoje a casa se preza a apresentar o trabalho deste gigante das pesquisas, das ciências, que chama-se Alex Carrel, e nasceu em Saint-Lyon, França, em 1873 e desencarnou em 1944. Cientista e biólogo, educou-se na França, mas realizou seus principais trabalhos de experimentação nos Estados Unidos. A partir de 1904, foi membro da Universidade de Chicago e do Instituto e Prêmio Nobel de Medicina em 1912. O Prêmio Nordolf Jung, em 1930, fez experiências de culturas de tecidos vivos fora do corpo. Criou o primeiro coração artificial e implantou o fluido Carrel daqui para o tratamento de ferimentos. É autor da obra O Homem, esse desconhecido. E como é desconhecido? E o pior, esse desconhecido já se arvora a dizer que conversa com Deus, dialoga com Deus, ainda nem se conhece, já conhece Deus, tem uma intimidade fora do comum. Todo dia, toda hora, que Deus está falando, que Deus está dizendo para ele. Interessante, né? Infelizmente é assim. Quem estuda, nada sabe. E quem não estuda é que sabe tudo, né? Esse homem aqui, ó, um cientista, um biólogo, Prêmio Nobel de Medicina, está falando mentira. Foi ele que fez a experiência com 2 cães de cores diferentes, um preto e branco e um branco e preto. Ele fez uma amputação na perna do preto, colocou na do branco e vice-versa, para ver se havia uma rejeição. E, no entanto, os membros, fez a pergunta, os membros ficaram, não deram nenhum resultado negativo, muito pelo contrário. É aí que ele também fala das células, naquele livro de... Agora acho que ele estava dando Loureiro, fala da citação dele. Cientista notável, ele era médico, muito cirurgião. notável mesmo. Ele aqui, com seus trabalhos, com suas investigações, com as suas experimentações, chegou à conclusão que o homem é um ser desconhecido. O homem não conhece a si próprio. É por acaso que os grandes filósofos da humanidade aventou isso. Conhece-te a ti mesmo. Isso é expressão de Sócrates. Jesus chegou, parafraseou ele, né? Com outras palavras. Ama teu próximo como se fosse a ti mesmo. Lógico, para se amar você tem que se conhecer, né? Se não conhece, não ama. Né? E para amar o próximo tem que amar a si próprio. Né? A gente só se ama se a gente se conhece. Se o homem realmente não fosse esse ser desconhecido, conforme esse cientista narra, as drogas não existiriam. Começando as mais leves, que é o cigarro. Né? Depois, as mais pesadas, que é o álcool, a cocaína, o crack, a maconha, o LSD e por aí vai.
que são inúmeras, o homem jamais utilizava de forma imprópria. Eu quero deixar aventar aqui. Eu conversava com um colega a respeito disso e disse, mas existe que Deus criou. E se Deus criou, é porque tem sua utilidade para ser usada. Eu disse, é verdade. De fato, ninguém conseguiria erradicar do seu corpo um tumor sem que não fosse por intermédio do bisturi. E Deus deixou essas drogas para anestesiar esse lugar e arrancar essa tumoração aí sem dor para o paciente. Essa que é a utilidade prática e lógica que Deus deixou. As drogas é para isso. Não é para usar como se usa para estrambelhar a mente sua e de quem usa. Né? E daí uma série de consequências criminosas, miserentas, desgraceiras, que só arrasa e denigrem a imagem, o físico, o psiquismo e a moral do indivíduo que usa. Essa que é a finalidade. Nós sabemos, é óbvio, as pesquisas, os estudos nos mostram que o indivíduo que usa cigarro, há uma substância nele que é um verdadeiro desestimulador da doença de mal de Parkinson. Certamente, assim falam os pesquisadores, quem usa o tabaco não sofre de mal de Parkinson. Segundo ele, né? Segundo ele. Você sabe que o mal de Parkinson é aquela doença que você perde as estribeiras, né? Fere o sistema nervoso, você fica tempo ao ponto de não conseguir se manter em pé. Segundo esses pesquisadores, eu até acredito que tem dentro no tabaco essa substância que serve para isso. Daí a utilidade prática da natureza ter criado, assim como outros tipos de drogas. Né? Eu conversava com um também, sempre me deparei com um viciado, né? E ele me disse, mas os próprios médicos, inclusive, eu já ouvi isso, que narra que o nosso organismo necessita do álcool. Eu disse justamente, mas é o álcool da fruta e dos alimentos. Não é esse álcool etílico que a gente usa na bebida. É outro tipo de álcool. E é tão verdade isso que eu conheço, inclusive eu sou um, que não bebo e tenho meu corpo saudável. Não ando doente. Não tenho problemática nenhuma física. E como eu, tantos outros também, que eu conheço, velho, de idade, lúcido, fazendo palestra em tribuna, que diga a dona Raquel, Chico Xavier, Divaldo Franco, Carlos Bernardo, essa gente nunca beberam. E no entanto, desencarnaram no seu tempo adequado, lúcido, saudável, uma inteligência invejável, uma capacidade psíquica e moral que serve de exemplo para todos. E no entanto nunca beberam. Se necessitássemos desse álcool etílico, como eu estou dizendo, que não é esse que a gente precisa no organismo, mas sim da fruta, do alimento, né? E lá tem a substância do álcool, desses produtos. Essas pessoas que não usam álcool etílicos não sobreviveriam. E por muito tempo saudável. Essa aqui é a lógica. Certo? Então vamos adiante. Vamos lá. O homem, esse desconhecido, famoso livro no qual, considerado o homem como a soma das observações e experiências de todos os tempos, procurava descrever o desconhecido, separando-o do plausível e reconhecendo o desconhecido, a existência do incógnito e do incognoscível em sua língua
pátria, escreveu uma notável monografia sob o título Reflections. Alex Carrel, em sua obra O Homem e esse Desconhecido, tece palpitantes comentários sobre a influência psicológica que a prece exerce no que ele denominou de processo orgânico. Vamos prestar bem atenção para esse processo da prece, né? Afirma Alex Carrel que estas atividades espirituais podem ser acompanhadas de modificações tanto anatômicas como funcionais dos tecidos e dos órgãos. E observam-se esses fenômenos nas circunstâncias mais variadas, entre elas no estado da prece, não a simples repetição maquinal de fórmulas, mas uma elevação mental, durante a qual o espírito fica absorto na contemplação do princípio imanente e transcendente do mundo. Esse estado psicológico não é intelectual, e os filósofos e os homens de ciência não o podem compreender nem atingir, mas disse-ia que os simples podem sentir Deus tão facilmente como o calor do sol ou a bondade de um amigo. Prestou bem atenção? Não a prece fraseológica de forma maquinal, que é o que a gente vê aí por intermédio da religião. Não é algo sentido, não é algo criado, é algo maquinado, decorado. Entendeu? Inúmeras fraseologismos, né? Que a gente vê por aí. A prece não é acompanhada por efeitos orgânicos, apresenta certos caracteres particulares. A prece que é acompanhada por efeitos orgânicos apresenta certos caracteres particulares. Em primeiro lugar, é completamente desinteressada, coisa que a gente não vê nas religiões. E o pior, ainda acha que o Espiritismo é uma religião. Infelizmente, ainda acham, né? E ela é uma doutrina desinteressada. Ela não faz comércio, até nisso estão errado, porque ela não faz o comércio que a religião faz. Ela não se batiza para cobrar do batismo, ela não casa para se cobrar do casamento, ela não faz confissão para pagar por isso, sacrifício, eucaristia, sei lá, essas coisas se falam por aí. Cara de maluquice. Não cobra oferta, não cobra dízimo, não há comércio. Até nisso ela está fora da religião. Nem de longe ela sonha em ser uma religião. É uma doutrina científica e filosófica, com consequências éticas e morais, porque ela implica trabalho, dedicação, empenho, né? E distingue com uma capacidade de lógica tão racional entre o bem e o mal de forma invejável, altamente invejável. Nenhuma doutrina é capaz de fazer isso pelo indivíduo que o adota. O homem oferece a Deus, tal como a tela do pintor ou mármore ao escultor. Ao mesmo tempo, pede-lhe a graça, expõe-lhe as suas necessidades e, principalmente,
a dos seus semelhantes. Em geral, não é aquele que pede para si que recebe a graça, mas sim aquele que pede para o outro. Esta forma de prece exige como condição prévia a renúncia de si próprio. Isto é uma forma muito elevada de ascese. Quando feita com tais características, a prece pode produzir extraordinários e desconcertantes fenômenos. Ainda na mesma obra, relatamos as curas que se operam nos lugares chamados santos, onde sempre há uma intensa concentração de fluidos e vibrações ectoplasmáticos. Isso é em qualquer lugar. Bastou se reunir, voltar para o seu pensamento. Gera isso. Não é um lugar que é santo. É a natureza da reunião que é estabelecida no ambiente. Propicia isso. É? Propicia isso. Também não é o valor, não é a importância que propicia isso. Né? Não é? A nossa concepção atual da influência da prece sobre os estados psicológicos e baseada na observação dos doentes que quase instantaneamente foram curados de doenças várias, tais como tuberculose óssea ou peritoneal, abscessos frios, chagas supurantes, lúpus, câncer, etc. O processo de cura pouco varia de uns indivíduos para os outros. Muitas vezes, uma dor aguda, depois o sentimento repentino da cura completa, em alguns minutos, em alguns segundos, horas, no máximo. As chagas cicatrizam, os sintomas gerais desaparecem. Por vezes, as perturbações funcionais desaparecem antes da lesão anatômica. As deformações ósseas do mal de Pote, os gânglios cancerosos persistem, às vezes, durante 2 ou 3 dias ainda, após o momento da cura. O fenômeno caracteriza-se, sobretudo, por uma extrema aceleração dos processos de reparação orgânica. É fora de dúvida que a cicatrização das lesões anatômicas se faz muito mais rapidamente do que nos casos normais. E a única condição indispensável ao fenômeno é a prece. Mas não é necessário que o próprio doente ore ou tenha fé. Basta que junto dele alguém seja em estado de oração. Esteja em estado de oração. Tais fatos, prossegue o Dr. Carrel, têm uma grande significação. Mostram a realidade. A realidade de certas relações de natureza ainda ignorada entre os processos psicológicos e orgânicos. Provam a importância objetiva das atividades espirituais, das quais os higienistas, os médicos, os educadores e os sociólogos quase nunca quiseram ocupar-se. Se assim não procedessem, com absoluto e ortodoxo preconceito, abriria à humanidade e à medicina novas, fecundas perspectivas. A prece, portanto, no seu mais puro sentido científico, nada tem de místico, nem de religioso. E que importa aos espíritos que o homem emprestam à prece, sentindo outro que não esse, sem
se o fim colimado por eles independe da interpretação, esta ou aquela que lhe possam atribuir. Que importância tem ao sábio que o ignorante acredite ou não na esfericidade da Terra? Em que perderá a geometria se não acreditar que o ângulo reto tem 90 graus? A alma, por acaso, deixará de existir somente porque os materialistas não aceitam a ideia de sua manifestação? A prece é um fator de solidariedade e o alimento ideal de regeneração individual e coletiva. Daí o seu valor intrínseco, valor positivo, valor real, que levanta a fé e balsamiza as nossas próprias dores, transformando desta arte numa força psicológica extraordinária, cuja extensão não nos é dada avaliar por antecipações teorísticas e cálculos bizantinos. Condenar a prece como se condena é descrer da física, é querer tapar com a peneira rala dos nossos caprichos, que de ordinário são sinônimo de presunção e dogmatismo, a luz e a realidade das vibrações anatômicas. A prece representa a força do átomo. A prece representa a força do átomo ultramicroscópico, que é um mundo infinitamente invisível, o cataclismo imenso e ao mesmo tempo infinitesimal, constituído pela explosão de um núcleo atômico, demonstra a enormidade de energia que o átomo encerra no seu núcleo. Esta energia, se fosse possível captá-la, tornaria o homem dono de uma força natural de inimagináveis proporções. Basta dizer que a energia atômica extraída de poucos grãos de urânio equivaleria à energia obtida pela combustão de 2 milhões de toneladas de carvão fóssil. E os átomos transcendentais que fazem vibrar as ondas sutilíssimas do pensamento serão de menor poder ou de menos valia? Em discurso proferido na Academia de Medicina de Nova York, 3 anos antes de desencarnar, Alex Carrel predisse que poderia ser possível no futuro, ainda que um tanto remotamente, sustentar a vida humana para começar de novo e continuar assim por muitos séculos. Definiu 2 espécies de mortes, reversíveis e irreversíveis. A primeira, trazendo esperanças de uma melhor saúde e mais longa vida para o homem. A ciência, afirma Carrel, não conseguiu provar nem refutar a vida no além. Todavia, é de se crer, por ser razoável, supor-se que parte da personalidade humana subsiste depois da morte. Todos estes pontos foram enfaticamente discutidos por Carrel no resumo que submeteu àquela academia. Se permitia à ciência progredir durante 8 ou 10 séculos, as enfermidades poderão ser suprimidas. Não existe, porém, esperança de ela poder debelar algum dia a sensibilidade e a morte. Há 3 maneiras somente de morrer: por enfermidade do coração, do sistema nervoso central e pelo sangue. As mortes são reversíveis ou irreversíveis.
Um exemplo de morte irreversível é caracterizado pelo caso de um homem apunhalado no coração. A circulação e a respiração paralisam-se. O homem está legalmente morto. Não está, todavia, irremediavelmente morto. Poderia ressuscitar se lhe aplicasse um tratamento adequado. Todos os seus órgãos e o cérebro estão vivos. Poucos minutos depois, sobrevém a morte irreversível. Não será mais possível suscitá-lo quando ele chegar a este período que provoca a desintegração do cérebro e dos centros moleculares. Mas ainda depois de verificada a morte irreversível, o corpo está quase completamente vivo. Os órgãos e os tecidos começam a morrer aos poucos, um após o outro. O Dr. Carrel mencionou em seu discurso a propaganda que os espíritas fazem em torno da sobrevivência da alma como causa demonstrada, assim como os pontos principais que militam em favor de tal afirmativa. A importância dos fatos nos quais se baseiam tais especulações não se pode negar. Porém, a interpretação dos resultados experimentais parece ser um tanto incorreto. Os espíritas desdenham o fato da existência da clarividência. Sabemos, no entanto, que os clarividentes são capazes de perceber os acontecimentos passados e futuros. Não é, portanto, possível fazer distinção entre a sobrevivência de um princípio químico e um fenômeno de clarividência. Não existe prova científica da morte da mente. Porém, ninguém tem o direito de dizer que tal sobrevivência é impossível. Está muito longe de ser irracional acreditar-se que alguma parte da personalidade humana possa escapar à morte. Carrel afirma que, no futuro, a grande maioria dos indivíduos morrerá unicamente de velhice. Vai demorar, viu, Carrel? Eita, vai demorar, viu, filho? Vai demorar. E essa sociedade, então, com esse padrão ético moral abaixo do nível dos quadrinhos do cachorro e da galinha, filho, ai, não é para boa. Outro grande pensador também, Bezerra de Menezes, disse que quando o homem buscar conhecer-se a si mesmo, os médicos vão plantar batata. Está longe, viu, Bezerra? Também, viu? Acho que ele deve estar vendo isso em outro planeta, não na Terra. Você vai nesse segundo planeta ele, aqui, é aqui, né? Nesse planeta, desse homem de prova e expiação. Agora, como o planeta também tem o seu processo de existencialidade, né? Até porque Deus renova os mundos como renova as criaturas. É óbvio que ele, que saiu do estado primitivo, agora está no estado de prova e expiação, vai se tornar um mundo feliz, né? Vai se tornar um mundo sublime, é óbvio. E nesse período ele vai chegar a essa conclusão, essa é a condição. Não é verdade? É óbvio. Poderemos progredir mais? Perguntou ele. Poderemos, afirmou, se aprendermos ainda mais acerca dos mecanismos da vida que produzem a morte. O problema pode ser encarado de diferentes maneiras, e é verdade, né? Viver todos vivem, mas saber viver nem todos. Se faz necessário saber viver, né? Que é o que está faltando, é o que está precisando entre nós brasileiros. É isso? E para aprender a viver, é óbvio, tem que estudar. O brasileiro não gosta de estudar, infelizmente. O brasileiro gosta de ordens.
como diz Adelson, é desordem. Só quero viver para o gástrico, o plexo, né? E o genético. Já disse tudo, né? O que é que o brasileiro gosta? Namorar e comer. É entupir o estômago e gozar. Né? Aí para dizer outra coisa que está gozando a vida. Até parece, né? Até porque acham que o gozo da vida está nessas duas atividades. Namorar e comer. Né? E não é por aí que se adquire valores, que se adquire virtudes, é estudando. E o estudo implica trabalho. Então, anda aliado. Né? Estudar, trabalhar. É assim que a gente vai buscando, né? Porque é esse processo, conhecer nós mesmos. Estudando. Aí tem um noticiário na televisão, isso foi um tapa nos médicos, na medicina, nos ditadores da natalidade. Uma mulher de 40 anos, na cidade de Israel, agora bem distante, ela não é propriamente israelita, engravidou de 13 fetos, 13. Ela está grávida de 13 fetos, 4 já morreram, só tem aqui 9, né? 9 fetos. Aí os médicos disseram que esses 9 não vão vingar, segundo ele, né? Aí o que foi que fez o marido, que já estava buscando outro casamento, que é esse de Israel, né? A monogamia, ela é válida. Poligamia. Ela é monogamia de um só. A poligamia, ela é válida. É natural lá para ele. E ele já estava buscando um terceiro casamento. Quando ele esquece, já é o segundo. Quando ele soube que a mulher estava grávida de 13 criaturinhas, ele botou a mão por céu e agradeceu a Deus pela dádiva, né? Que Deus estava dando. Isso é um tapa na ciência, rapaz. Isso é um tapa na ciência. Infelizmente, os orgulhosos ainda não verificaram que a lei não está submetida ao seu querer. Como é que uma mulher de 40 anos, segundo dizem, faz igual a assim, dizem, né, que quando nos 40 a mulher não pode mais engravidar, e essa que está grávida, tem 13 crianças, sendo que 4 já estão mortos na barriga. Olha. Na verdade, São ditadores do nada. Na verdade, o que acontece? Ou melhor, são ditadores de ideias vazias. Não são ditadores de ideias vazias. Falam muito devido ao seu conhecimento científico, né? Querem submeter Deus àquilo que eles acham. Seus caprichos. Né? Na verdade, Infelizmente, o homem que buscou conhecer, além de um pão do seu nariz, pensa que já sabe tudo. Pois é. Infelizmente. Aí que sim também passou uma pesquisa que estão fazendo com as plantas para dar um novo surgimento, uma nova modalidade de plantas, né, mais resistente, enfim, com uma coloração mais intensa. Aí eu estava refletindo, eles têm condições de mudar, eles só não podem mudar o princípio dessa planta, eles não podem mudar. Eles podem mudar o que se chama de vamos dizer assim, alguns átomos. Podem sim ser modificados, por que não? Agora, o princípio, como disseram os espíritos, ele não tem condição de mudar. Eles encontram esse meio, primeiro que a lei permite, né? Segundo que essa modificação, ela também na lei, acredito eu, ela tenha o seu fundamento. E também o princípio que ali vai animar aquela planta. Né? Não é só porque eles entraram no laboratório e eles simplesmente estão fazendo, a botânica está fazendo uma modificação, né, dessas raízes para dar uma nova versão, né, de um vegetal. Não é por aí. O processo de clonagem que eles fazem no terreno da lei biológica.
Ou seria também no processo seria utilizar a chamada engenharia genética, com o objetivo de... A questão celular, ele sempre tem condições de modificar. Agora, o princípio não, a questão celular tem, porque ali já é o princípio formado. Ele já tem, para quem estuda ciência, para quem faz biologia, vê-se ali a célula já formada. A célula está formada. Ela pode ser modificada para alguns dentro daquele mesmo gênero. Pode ser separar e trabalhar o seu melhoramento. Agora, o princípio não, porque o princípio está na questão estrutural. O princípio prima da lei física, da lei que rege o processo físico, material. Exatamente. Poderemos progredir mais? Perguntou ele. Poderemos, afirmou, se aprendermos ainda mais acerca dos mecanismos da vida que produzem a morte. O problema pode ser encarado de diferentes maneiras. Aqui vem. A primeira consiste em analisar as condições responsáveis pelo envelhecimento dos tecidos. A segunda maneira para opormos à morte será encontrada mediante a busca, a procura dos fatores fisiológicos que determinam a longevidade. Herança, dieta e modo de vida explicam, em parte, essas condições. A morte pode retardar-se por meio de uma operação rejuvenescedora, descarrega. E citou as operações de Stench para rejuvenescer por intermédio da ligação de um conduto e as de Voronov pela transplantação de glândulas do macaco, afirmando: o problema do rejuvenescimento é todavia mais complexo. Não se pode resolver dessa forma simples. A velhice se deve às alterações simultâneas dos tecidos e dos humores, e não às deficiências de uma só glândula. Existe uma quarta possibilidade, algo remota, não há dúvida, de retardar-se a morte de alguns indivíduos por um largo período de tempo. É sabido que certos animais, tais como o pequeno artrópode, tardígrado, paralisam seu metabolismo quando dissecados. Se depois de várias semanas umedecer-se esses animais dissecados, eles revivem e são capazes de levar novamente uma vida normal. Ainda que o tardígrado contenha células altamente diferenciadas, tais como as células nervosas, ele é capaz de suportar o tratamento da dissecação. Recentemente, Alexandre Lipschutz enxertou em cobaias ovários que haviam sido parcialmente dissecados. Isso parecerá raro e estranho, mas estes ovários reanimaram sua secreção endócrina e mantiveram sua estrutura normal, métodos menos perigosos de colocar tecidos mamíferos em um estado de vida latente serão provavelmente descobertos. Alguns indivíduos poderiam armazenar energia por largos períodos de tempo e devolver o que armazenaram mais tarde à própria existência normal por outros períodos, o que lhes permitiria viver vários séculos
devemos recordar que as utopias de hoje são, às vezes, as realidades de amanhã. A afirmativa de Carrel de que está muito longe de ser irracional acreditar-se que alguma parte da personalidade humana possa escapar à morte, faz-nos lembrar a velha teoria do escritor positivista francês Dacier. Dacier reuniu notável documentação para provar que o homem é duplo e que, em determinadas circunstâncias, é possível verificar-se uma separação entre os dois princípios que o compõem e constituem. São esses princípios: o corpo e o duplo fluídico, personalidade póstuma, mesmerismo ou perispírito, como o denominou Allan Kardec. Aquele discípulo de Augusto Comte procurou explicar o espiritismo pela hipótese da transmissão do pensamento e da sobrevivência temporária da individualidade. Segundo Dacier, no momento da morte, a força vital não fica aniquilada. O que formava o duplo fluídico pode viver ainda algum tempo, mas vai se dividindo e desagregando à medida que os elementos que constituem vão juntar-se aos seus similares na natureza. Essa mesma teoria, com pequenas diferenças de forma e conteúdo, é esposada pelos cientistas russos do Instituto do Cérebro de Moscou, os sábios da União Soviética. Nesse particular estudo de fenômenos altamente caracterizados, realizaram uma série de investigações notáveis sobre o duplo fluídico e a sobrevivência, que eles julgam temporária, da personalidade humana. Tais pesquisas consistiram em filmar em câmara lenta de cinematografia inúmeros indivíduos em estado agônico, verificando em centenas de casos que no instante crucial da morte desprendia-se do corpo uma forma semelhante, mas de consistência fluídica, transparente, aérea. Com esses resultados, prova-se, pois, de modo irrefragável, pelo testemunho de pesquisa científica, o perispírito de Allan Kardec, que é o mesmo duplo fluídico, a mesma personalidade póstuma, o mesmerismo de Dacier. Pensamos, no entanto, que a afirmativa dos sábios soviéticos referente à temporariedade da sobrevivência do homem depois da morte não pode ser tomada como causa definitiva, uma vez que as pesquisas levadas a efeito nesse sentido pelo Instituto do Cérebro de Moscou estão em início. Os sábios russos não deram às suas afirmativas um caráter exclusivo. Todos esses sistemas, todavia, provam um grande progresso em relação ao materialismo puro, embora não satisfaçam de maneira integral àqueles que creem pelas provas acumuladas em milhões de manifestações espíritas na imortalidade da alma. E Deus não é bobo para jogar dados na natureza. Jamais faria um ser tão complexo como é o homem para depois, com essa capacidade tal de quase se tornar ele um ser altamente divino, com uma capacidade de criação espetacular.
e depois tudo isso diluir-se em lama, virar tudo isso carniça. Não é admissível mais, num período deste, onde o homem atingiu um grau de intelectualidade, natureza invejável, e dando manifestação por intermédio dos avanços tecnológicos, científicos, conforme nós estamos cansados de ver, ao ponto de construir instrumento que lhe permite vasculhar outros planetas. E depois, o homem, dotado dessa capacidade altamente divina, tudo nele se torna lama, carniça. É inadmissível não admitir a imortalidade, a existencialidade, né, do homem. É inadmissível, infelizmente. E a gente fica por aqui.